E sejam muito bem-vindos ao episódio do Carreira em Ação. Eu sou Denise Oliveira, para quem não me conhece, consultora e mentora de carreira, e hoje a nossa conversa vai nos levar a caminhos profundos, como cada dia, cada episódio me deixa bastante contente por essa troca. E vamos atravessar mais uma vez o mundo aí do trabalho, da liderança e da vida pessoal, porque não adianta separar hoje em dia, né? Nós somos um ser único. Comigo eu tenho o prazer de receber essa pessoa linda, maravilhosa. Eu não conheço pessoalmente, mas já me apaixonei nas conversas fora do ar, que é o Roberto Zimmer, que é um mestre, uma sumidade, mestre em psicologia organizacional, professor da USP, especialista em programas de desenvolvimento de liderança e gestão organizacional, autor do livro, aí já vai a dica, do medo à confiança, que explora os 7 níveis de consciência para líderes e organizações. Interessantíssimo. Aí eu vou ressaltar no final a dica para esse livro. É também cofundador do programa de mentoria Soul Work, que no final eu vou pedir para ele explicar um pouquinho. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigada, Roberto, por você ter aceitado e finalmente a gente ter conseguido bater as agendas aí, né? É verdade. Obrigado aí pelo teu convite, Denise. Um grande prazer estar aqui com você. É isso aí. E vai ser uma conversa, a ideia é que seja uma conversa bastante, uma troca de experiências. Todo mundo contribui e peço aí para a audiência que as pessoas estão entrando. Aqui, ó, Denise Zanoni acabou de comprar seu livro. Que legal. Então eu peço para as pessoas que estão entrando e participando que façam os seus comentários, contribuam com experiências, façam perguntas para tornar essa conversa mais animada. Estamos transmitindo diretamente no YouTube e para quem não pôde assistir e participar da live, vai ficar gravado disponível no YouTube, mas também vira um episódio do canal Carreira em Ação. E quero começar falando sobre a diferença entre mudança e transição. Hoje o tema é transição, o entendimento maior sobre a transição e mudança, que é um tema que você trata com profundidade, Roberto. Muita gente ainda vê esses dois termos como sinônimos, mas não são. E você trata isso com muita clareza. Eu trago primeiro a autora aqui do livro The Way of Transition, do William Bride, que ele explica que a mudança é situacional, algo que acontece fora da gente, ou seja, não temos controle. Aquela promoção, ainda que tenhamos controle na promoção, a gente não sabe quando que pode acontecer e se vai acontecer. São eventos externos, um desligamento de uma empresa, um divórcio naquele casamento que você achava que estava seguro, ou até mesmo uma aposentadoria. Ou seja, são situações. Já a transição é um processo interior que vivemos ao lidar com essa mudança. É a travessia emocional, identitária e simbólica. Num dos seus artigos, você coloca que mudança é o muro, a transição é o caminho, que define muito bem o que o William Bride também colocou. E é por isso que muitas pessoas sofrem com as mudanças, porque mudar é trabalhar com o desconhecido, sair da zona de conforto. Mas elas podem ser positivas também. A transição exige um luto simbólico, né? Exige encarar aquele entre lugares, que é aquela zona que você não sabe muito bem o que vai acontecer, que é aquele intermediário ou transitório, né? As fases, que é um espaço entre o que já não é e o que ainda não é.
Ou seja, largar o que está, que precisa ser largado e olhar mais para frente. Muitas lideranças, por exemplo, são treinadas para gerenciar mudanças nas suas organizações. Só que as mudanças são também relacionadas às suas equipes, que fazem parte pessoas. Planos, prazos, processos, mas esquecem de liderar essas pessoas que fazem parte da sua equipe. E envolve, sem querer envolver essas pessoas nesse processo de transição. Eu convido você para trazer a sua experiência com toda essa introdução que eu trouxe entre transição e mudança aí para abrir a porta para você contribuir. Como é que você vê isso tudo? Aí eu queria contar uma pequena história, Denise. Adoro, adoro. Para dar o contexto, eu estudei uma época na Califórnia, tive uma oportunidade de estudar um pouco sobre psicologia humanista, psicologia transpessoal na década de 90, e eu estudava numa faculdade onde uma pessoa me disse, olha, com base nos seus interesses, tem um cara chamado William Bridges, né, Uau. que desenvolveu uma teoria sobre gerenciamento da transição, acho que você vai gostar dele. E eu fui na Cara. biblioteca da faculdade, peguei o primeiro livro, foi esse aqui, ó, Transições Pessoais, né? Making Sense of Life Changes, quer dizer, dando sentido às mudanças da vida. Aqui já está um tema muito Super. importante. Quando eu comecei a ler, eu fiquei surpreso, primeiro, pela simplicidade do modelo. Ele é simples, né? Não tem muita teoria profunda, não tem fórmulas, nada disso, mas o bom senso na maneira como ele explicou a diferença entre mudança e transição, né? Então, mudança é fora, transição é dentro. Mudança é rápida, transição leva tempo, né? Transição tem três fases: término, zona neutra, reinício. Cada uma delas tem um desafio específico. Não dá para pular fase. Isso é importante, tá? Se você não consegue viver a primeira, que é o término, você não chega na segunda nem na terceira. E aí o que acontece? Você não consegue viver a transição. Qual é o impacto disso? Você não vai conseguir lidar com a mudança. E se você não consegue lidar com a mudança, você vai ficando uma pessoa obsoleta. Esse Conhece pessoas término, obsoletas? total, né? Né? Esse término é o let it go, né? É o letting go, só que antes de. E aí tem uma chave importante. Antes do letting go, você precisa saber do que você precisa abrir mão, Sa- tá? E aí você precisa ter clareza. Espera aí, terminou isso na minha vida? Qual é o impacto que tem sobre meu próximo momento? E do que eu preciso abrir mão? Porque não é tudo. Tem coisas, né, da tua fase anterior, do teu momento anterior de vida que continua válido, né? Tem uma frase em inglês que eles falam assim: não jogue fora o bebê com a água do banho, né? E é bem Ótima legal isso. Fala metáfora. assim: eu vou desapegar, não tem esse, eu vou desapegar de tudo, não aguento mais. Não faça isso, porque se você desapegar de tudo, você vai jogar fora o que você não precisa mais, mas você também vai jogar fora coisas importantes. Então, tem uma sabedoria aqui, que é você identificar na fase do término o que ainda faz sentido e o que não faz mais sentido, tá? Com as pessoas que eu trabalho, inclusive, a gente faz uma coluna, né? E em cima você põe what's working, what's not working, quer dizer, o que ainda está funcionando e o que não está funcionando. E você vai trabalhar nessa coluna do que não está mais funcionando. E de forma prática, se perguntar o que eu preciso para abrir mão, né, de padrões, crenças, modo de funcionar, relacionamentos, que nessa coluna do não funciona mais, eu preciso abrir mão. Então, abrir mão, ele é o final do processo, não é o início. Primeiro você precisa saber do que você precisa abrir mão. E você já trouxe aqui uma ferramenta que quem está escutando ou vai escutar já pode começar um papel, Pode. dividir no meio o que funciona e o que não funciona mais E o que com. não funciona, isso. Exatamente. E tem uma reflexão anterior, que também faz parte do término, que é
as mudanças mais importantes da nossa vida, elas geram uma perda. Tem uma perda envolvida. Por exemplo, até numa promoção, você vive uma perda. Os teus colegas de trabalho não vão junto com você. Você Você, vai ter que se despedir deles, percebe? você sabe que Até quando a mudança é positiva, ela implica numa perda. Você sabe que eu vou contribuir aqui e contar a minha história também. Quando eu fui Ótimo, fala aí. promovida, para exemplificar o que você acabou de comentar. Quando eu fui promovida para gerente de uma grande empresa, eu não queria sentar na sala, porque ainda tinha a empresa tinha salas de gerentes separadas da equipe, e eu queria ficar sentada na equipe. E meu gerente que estava saindo, ele falou: você precisa sentar isso, se você não sentar, outro vai sentar, de tanta pressão que ele falava. E eu não Olha, queria largar aquela coisa do almoçar com os meus amigos, e que ia virar a minha equipe, né? Almoçar com a minha equipe, de trabalhar junto com ela, tal. Mas a estrutura, a cultura da empresa pedia para que cargos mais hierárquicos deveriam estar sentados nas suas salinhas. Então, para mim foi doloroso, contribuindo com o que você falou. Para mim foi doloroso isso, deixar de almoçar, porque daí eu tinha que começar a mesclar, dividir meu tempo, que eu sabia isso. que eu podia dividir, mas eu teria que navegar em outras áreas, porque requeria na minha, ou com fornecedor, na minha nova posição, ou com fornecedores, ou com clientes, ou com parceiros, eu tinha que dividir meu. Então, realmente passou essa transição, eu vivi É. na pele Essa perda, né? essa E toda perda. perda importante, ela é acompanhada de um luto, né? E o luto, ele tem 5 fases: negação, raiva, Exato. barganha, tristeza, depressão, aceitação. Então, veja, o início do processo de transição, ele é difícil, primeiro, porque a gente não está acostumado a terminar. E a gente não está acostumado a viver o luto das perdas, né? A gente vive numa sociedade onde está todo mundo só tendo experiência bacana, ninguém está perdendo nada, né? Você só está recebendo coisa nova, né? Não é verdade, né? Não tem Exatamente. aquele velho ditado, tudo que começa termina? É. E, vo- e você precisa aprender a terminar para receber o novo. O paradoxo é esse. A beleza do trabalho da transição é, se você não sabe terminar, você não tem espaço interno para receber o novo. E aí você fica parado, né, numa das fases da transição e você se torna uma pessoa obsoleta, como eu falei para você, né? E a segunda fase que você comentou é a zona neutra, né? Que eu acho que é Zona isso que você neutra. está falando, que a pessoa fica paralisada. Eu não estou lá e nem aqui, não larguei o É, velho e nem deixei começar o novo, que as pessoas é, conhecem como fechar ou abrir ciclos, né? Em uma outra isso. forma de mais coloquial de colocar. E essa zona É, neutra, que é esse período de incerteza, desorientação e reconfiguração interna, né? O que que eu tenho que é, deixar de olhar? Isso vai até para relacionamentos ou tudo. diversos, né, que a gente tem, ou trabalho, enfim, está envolvida aí por várias áreas das nossas vidas, né, Roberto? Isso. Então, uma vez que você terminou o término, quer dizer, você fechou, né? Ah, ok, me despedi do passado, aquele pedaço do passado que já não funcionava mais, naturalmente você entra na zona neutra. Muda o clima, muda o sentimento, entendeu? Cada uma dessas fases tem sentimentos e sensações diferentes. E você percebe, ok, não estou mais no luto, não estou mais no término, só que aí você entra num espaço desconhecido, temporariamente desconhecido, uma experiência que geralmente dá ansiedade, porque você não sabe como vai ser o seu futuro. Ao Sim. mesmo tempo, é na zona neutra que o processo de transformação acontece. Por quê? Porque criou um espaço dentro de você, entendeu? Uhum. Quando está tudo funcionando direito, quando está tudo, né? Trabalho está indo bem, relacionamento está indo bem, nossa, minha vida, estou crescendo, estou feliz. Nesse momento não tem espaço para mudança, para transformação. A gente esquece disso. A mudança, a transformação só acontece quando se chega na zona neutra.
que é um espaço vazio. É nesse vazio que a transformação acontece. Para isso, você tem que trabalhar duas coisas. Primeiro, a primeira parte da zona neutra é o que a gente chama de sombra negativa. Uhum. Por quê? Naturalmente emergem dúvidas sobre você, sobre o futuro. Ah, será que eu sou competente mesmo? Será que eu sou capaz de viver essa transição? É a Será fase que eu do vou dar será, conta da né? nova posição? Todas as dúvidas, todos os medos, eles surgem na primeira fase da transição. E o teu trabalho é identificar quais são essas crenças, quais são esses medos, essas dúvidas e encará-las, tá? E aí é legal para quem já está fazendo terapia ou coaching de trazer esse material, porque ele é riquíssimo. Porque se você não trabalhar isso nessa transição, você vai ter que voltar na próxima e passar pela mesma experiência. Então é Exato. melhor fazer É agora, né? melhor Melhor repetir, fazer agora. rep- Já tá aqui mesmo, vamos olhar, né? E nem sempre é muito difícil, mas demanda atenção, demanda humildade, né, para olhar o que está vindo, as dúvidas, os medos, as insatisfações, até que isso passa e você entra na segunda metade da zona neutra, que é a sombra positiva. E o que é a sombra positiva? É o potencial que você tem e que você nunca colocou em prática. São sonhos e projetos que você sempre pensou no passado e um dia você falou: ah, mas um dia eu vou realizar. Só que ele está lá na caixinha guardado, né? São habilidades que você tem, são talentos que você tem e o propósito. Se você colocar atenção nele, ele emerge naturalmente. E quando você termina essa segunda fase da zona neutra, você se sente fortalecido, né? Você sente que você tem um novo propósito, que está mais claro qual é o teu caminho, e aí sim você vai para a zona, para o reinício. E o reinício, basicamente, é colocar em prática o que você aprendeu durante o término e a zona neutra. É meio que criar o plano de ação e implementar. Mas veja, todo esse caminho, ele depende da fase anterior. Se você fica estagnado numa delas ou tenta pular uma delas, não funciona. A zona neutra ela é orgânica, entendeu? Você precisa encarar cada fase do jeito que ela emerge para você, de preferência com alguém que possa te ajudar, um terapeuta, um coach, para você finalizar esse processo. E quando finaliza, você diz: Nossa, foi difícil, mas valeu a pena, porque agora eu tenho clareza, uma clareza maior sobre quem eu sou e para onde eu estou indo. Esse é as três fases da transição e o benefício que ele traz quando você faz esse processo de forma consciente e acompanhada, se possível. Clareza é palavra-chave de uma vida, Chave. em qualquer decisão que você vá tomar, em qualquer caminho que você esteja, é a palavra-chave e me traz É, muito a frase de Alice no País das Maravilhas: se eu não sei o caminho que eu quero, qualquer caminho que serve, né? E muitas vezes pode é, dar ruim. E aí a gente entra na terceira fase que você comentou, que é o surgimento de uma nova identidade, que é o novo começo, né? Repetindo aí as isso. três fases que o Roberto sabiamente colocou, é o fim do término, a zona neutra e o novo começo, depois de identificado quem você é e o que você quer e para onde você quer ir, que é a direção nessa fase. E aí eu quero fazer um link com o seu livro. No seu livro, você fala sobre os 7 níveis de consciência como caminhos para sair do medo e cultivar a confiança. Está muito relacionado com o processo da transição, né? Você Tá, precisa tá. deixar o medo de lado, né? Ter coragem, ou não deixar o medo de lado, né? Porque assim, o medo não pode ser passado por cima. O que precisa prestar atenção é que não paralise com o medo e cultivar mais essa confiança. Isso me faz pensar, Roberto, em como é nesse espaço instável,
né? Entre o medo e a confiança que muitas vezes ocorrem aí, como você trouxe, as grandes viradas internas. A gente se vê forçado a soltar aquelas certezas do que está na zona de conforto, o que eu conheço, para redefinir novas prioridades, porque eu quero, porque está escuro, do que eu não sei, o que eu vou encontrar lá, porque eu não conheço. E eu vejo isso como a graça das transformações. E É, aí se abre aí um grande espaço para acessar partes de gente que estavam adormecidas. Às vezes a gente não se conhece e com essa virada de chave, muita coisa começa a cair a ficha do tipo, eh, putz, agora está claro o que eu sei, o meu propósito. Eu conheço pessoas que levam a vida inteira para descobrir, ou muitos anos para descobrir qual é o seu propósito, ou que o propósito bata assim na porta dela e começa a incomodar. É como se nesse momento dessa fase aí de grandes viradas, né, fazendo o link para o teu livro, que fosse uma suspensão, né? A gente tivesse a chance de reconfigurar ou reiniciar nosso modo de existir no mundo, e eu acho isso lindo, né? Mas tem que ser, como você falou, não de forma rápida ou linear, porque nada na nossa vida acontece de forma linear, mas num ritmo verdade. mais profundo e mais conectado com o sentido da vida e da verdade, que está relacionado com a autenticidade que você comentou. Qual a contribuição, trazendo essa confiança que eu acho bastante importante nesse tema que a gente trouxe hoje, você pode contribuir aí para que as pessoas passem de uma forma mais agradável e sabendo superar e avançar esse muro da incerteza e avançar, vai com medo mesmo. O livro do Medo para a Confiança, eu Confiança. escrevi no ano 2000, com base no modelo dos 7 níveis de consciência Consciência. criado pelo Richard Barrett. E ele tinha escrito esse livro para empresas. Eu falei assim, puxa, acho que as pessoas também deveriam conhecer esse modelo para que elas possam, né, se autoavaliar, perceber onde elas estão e para onde elas querem ir. E uma coisa que eu fui aprendendo é o seguinte: a confiança é natural do ser humano. O medo não é natural. Se você olhar um bebê pequenininho, né, ele está totalmente relaxado, né, às vezes sorrindo para a mãe, olhando para a mãe, curtindo, né, o mundo externo e o corpo. Você não vê nenhum medo lá, né? Você vê uma criança relaxada, curtindo a vida, completamente em fluxo, né? Então, se você olhar os primeiros meses de vida, você não vê reações de medo. O medo, ele vai entrando dentro do corpo humano a partir de experiências ruins que a criança Ruins. tem com outros adultos ou com o meio ambiente. Por exemplo, a criança está com fome, né? Quer mamar ou quer comer alguma coisa, e os pais estão preocupados com outras coisas e não percebem a necessidade da criança. Se isso se repete, o que a criança começa a pensar? Que a necessidade dela não vai ser atendida. Adivinha o que isso gera? Medo, Medo. né? Um medo básico ligado à sobrevivência, né? Então, dos 0 aos 2 anos, o grande desafio da criança é sobrevivência, permanecer viva, né? Dos 2 aos 8 anos, é a necessidade de ser amada, reconhecida e valorizada. Se ela não recebe esse apoio, se os adultos à sua volta não dão, né, esse apoio, não apoiam essa necessidade dela, adivinha? Vem a crença de eu não sou amada, eu não sou reconhecida, eu não sou valorizada. E dos 8 aos 18, que já entra na adolescência, o desafio é você querer ser competente, né, naquilo que você faz, na escola ou no trabalho. Você quer ser reconhecido pelo valor do seu trabalho. Se você não recebe esse feedback, esse reconhecimento, aí vem um terceiro grupo de crenças, que a gente chama
o medo de não ser importante ou o medo de ser incompetente. E Competente. é isso que, na área do trabalho, essa é a crença mais forte. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou competente o suficiente para assumir uma posição ou para fazer o meu trabalho. Então é interessante, se você pegar a essência do ser humano, ele é confiança, mas gradativamente camadas e mais camadas de medos e crenças limitantes vão fazendo parte do teu aparelho psíquico e vão encobrindo a sua confiança natural. Aí você chega na fase adulta, você fala assim: ah, eu não tenho autoconfiança, ou eu não confio naquela pessoa, ou eu acho que eu não vou dar conta. Isso não é a essência da pessoa, isso é o condicionamento que ela recebeu. E o que a gente pode fazer? Né? O trabalho de autoconhecimento, seja terapia ou coaching, o que que ele faz? Ele faz o processo de frente para trás. Ele vai descascando a cebola, né? Sim. Primeiro tirando as camadas mais recentes, eu não sou competente, né? Eu não sou bom o suficiente. Depois entrando na segunda camada, eu não sou amado, eu não sou reconhecido. E por último, a minha sobrevivência está ameaçada. E muita gente vive nessa experiência. Eu não sei se eu vou dar conta, né? Eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente. Eu não sei se eu vou ter recurso suficiente para viver. Mas depois que você trabalha esses três grupos de valores, de crenças, desculpe, limitantes, você começa a entrar em contato com a sua confiança natural. E aí a confiança se torna o elemento mais importante e de vez em quando, em algumas situações, você experimenta aí algum tipo de medo. E tudo bem, faz parte do autoconhecimento, né? Você voltar naquela situação e se perguntar: por que eu tive medo naquela situação? O que provocou esse medo? Geralmente tem uma memória que você guarda de alguma situação e que você ainda não resolveu e que ativou aquela situação. Não Esse é o é processo de de autoconhecimento. autoconhecimento que vem junto. Esse processo de olhar do medo, né, das incertezas, será que eu vou dar conta? Você não acha que o ato de olhar para o problema e não para a solução enaltece essas incertezas? Porque enquanto eu estou olhando para o problema, eu estou olhando para tudo aquilo que me bloqueia para avançar adiante. Quando eu começo a olhar para a solução, eu começo a perceber algo positivo, porque existem saídas. Essa é uma forma também, que a hora que você muda a direção aonde você está olhando, você contribui para essa autoconfiança, sai dessa zona do medo. Você concorda com isso? Em parte, porque se você não trabalhar esse medo e ultrapassá-lo, a solução ela vai ser de curto prazo, porque o medo ele vai sabotar a solução que você está tentando colocar em prática. Então, o que eu Interessante. faço geralmente não é se identificar com medo, mas é entender como ele funciona. Uhum, Qual é a estratégia desse medo? Da onde ele vem? Como ele ganha forma? E quais são os recursos que você tem para trabalhar com esse medo? E aí, gradativamente, ele vai perdendo força. Mas é pelo autoconhecimento, é por descobrir. Eu não sou esse medo, mas esse medo ainda me domina. Eu preciso compreender como ele funciona e como eu reforço esse medo dentro de mim. E quando eu faço isso, o medo vai perdendo força. Por quê? Porque o medo não consegue sustentar a verdade. Sabe? Quando sim, você tem um sim. fantasma atrás de você e de repente você vira e aí você olha o fantasma de frente e ele desaparece, Aham. o fantasma só existia porque você não virava o rosto para olhar para ele. A mesma coisa vale para o medo. Ele só continua atuando em você enquanto você fugir dele. A maioria das pessoas não encaram o medo, elas fogem dele. Foge do medo. E ao fugir do medo, ele aumenta. E por que ele aumenta?
Porque você não quer olhar para ele. Você ainda não tem coragem de olhar para o medo, porque você acha que você vai ser dominado por esse medo. Você acha que você é esse medo. E eu vou aproveitar para pedir para as pessoas que estão nos escutando para contarem que situação elas tiveram medo aí, compartilhar para ilustrar ainda a nossa conversa. Falando sobre medo, essa coisa do paralisar, que você abordou assim com muita propriedade, de não pular ele, mas conhecer ele, olhar para ele, saber quem ela é, quem ele é. É, eu sempre vejo uma situação que alguns sentimentos, como medo, vão é, é, acompanhar a gente independente da nossa evolução e da nossa maturidade. Por que que eu trago isso? Eu estava num TED, quando veio para o Brasil, eu acompanhei vários TEDs, tem aí disponível pelo YouTube, e um dos últimos que eu participei, o Abílio Diniz, estava fazendo a sua primeira participação no TED. E eu sentei à frente, ele estava ao meu lado, em pé, com a sua mulher, com um papel sulfite assim, então ele olhava, ele era o próximo a falar, ele olhava para o papel, ele descia o papel, ele olhava de novo, daí ele falava alguma coisa, ele olhava de novo, ele estava nitidamente preocupado em subir no palco. Estou falando de Abílio Diniz, aquele cara que já fez milhões de apresentações, palestras, já não fazia parte mais do Pão de Açúcar. E aí ele sobe no palco e ele fala assim: hoje é um momento muito especial para mim, porque é a primeira vez que eu participo do TED. E olha que eu já participei de conselhos difíceis, eu já participei de reuniões desafiadoras, já fiz palestras e faço palestras, mas estar aqui é a primeira vez. Eu não conheço o público, então é tudo muito novo para mim. Então, eu espero que eu possa alcançar, humildemente, ele falou, eu possa contribuir e alcançar as expectativas que vocês têm aqui com a minha fala e espero contribuir em alguma coisa na tua vida. E começa a falar de uma forma muito natural. Eu olhei para aquilo e falei assim, "Ô, se o Abílio Diniz está nervoso para subir, quem sou eu?" Você entendeu? Então, assim, essa parte é interessante, em entrevista com atores, atrizes, via de regra elas falam, o dia que eu subir no palco e não me der frio na barriga, alguma coisa está errada. Então, isso estou falando de Fernanda Montenegro, de atores experientes. Então, é legal, né? Contribui que o medo é um sentimento que faz parte do divertidamente do filme que aborda das emoções aí que a gente tem, que ela deve ser cultivada, né? E deve ser olhada aí de uma forma bem interessante. Agora, a gente trazendo as transições para as organizações, como comentei no início, nas organizações, a gente muitas vezes trata a mudança como uma atualização de sistema, né? Esquecendo ali que tem pessoas envolvidas nas mudanças. Troca-se o organograma, lança-se uma nova cultura, um novo propósito para renovar aí os ânimos dos colaboradores. Mas nem sempre damos o tempo e o suporte para as pessoas fazerem essa travessia, que olha que nós falamos sobre a transição, você tem aí as três fases, você trouxe a colaboração da tua consciência, do teu livro, da abordagem do teu livro, então é muito interessante trazer também para o mundo corporativo. Eu acho que o Roberto... já voltou, você tinha congelado. Aí eu Ah, trago, quando eu falo em cultura organizacional, é difícil eu não falar de Edgar Schein, que é um dos maiores especialistas mundiais em cultura organizacional. E ele falava que a cultura organizacional é o que realmente move ou bloqueia qualquer mudança. Recentemente, eu publiquei no LinkedIn um artigo que a cultura organizacional é o que pode realmente ou te manter acima, né, manter viva essa organização ou afundar os negócios. É, e se a cultura não acolhe a transição,
ela implode ou sabota o processo. Você concorda com essa ideia de que a cultura precisa dar espaço para o luto e o novo sentido surgirem? Não tenho dúvida, né? E aí entramos no tema da inteligência emocional, né? A cultura apoiando o desenvolvimento de inteligência emocional, do trabalho com vulnerabilidade, né? Porque o processo de transição inclui a vulnerabilidade no processo e o tema da segurança psicológica, né? Acho que eles estão todos conectados, né? Inteligência emocional, né? Eu não gosto de soft skills, eu não gosto dessa palavra, eu acho ela muito ampla demais e Ah, não diz nada, né? Mas eu gosto de inteligência emocional é importante, inteligência social, vulnerabilidade, segurança psicológica, para quê? Para criar um ambiente em que as pessoas possam expressar sua humanidade, porque é o que você falou no início, nós não somos separados. Não existe uma pessoa profissional e uma pessoa pessoal, família, amigos. A gente é um ser único. E numa empresa, quanto mais espaço você dá para que cada um seja, né, autêntico e expresse a sua individualidade, possa contribuir da melhor forma possível, obviamente que você vai ter os melhores resultados. Por quê? Mais inovação, né? Mais resiliência, mais troca de ideias e mais confiança. Eu não ah, consigo confiar numa pessoa que mostra só uma parte dela e esconde o resto, não é verdade? exatamente, Não é exatamente. possível, porque eu olho para ela e falo assim: espera aí, tudo bem, na reunião ela foi bem, como líder está bem, mas quando eu tento entrar numa história um pouco mais profunda, a pessoa cai fora. Né? Por que que ela cai fora? Ou porque ela não sabe lidar com essa conversa, ou porque ela tem medo de entrar nela. E aí, obviamente, eu também me afasto dela. Então, para trabalhar confiança, para trabalhar transparência, para trabalhar a questão da autenticidade, a gente precisa abrir esse espaço, né, para que as pessoas possam ser quem elas são, né? Claro, com ajuda, com apoio, né? Nem todo comportamento é bom ou aceito, então o feedback é fundamental, né? Não é qualquer comportamento que é válido, né? O feedback está aí para trazer bom senso para as relações, mas é principalmente para dar o espaço para as pessoas poderem ser quem elas são, porque isso vai gerar, né, uma coisa muito positiva, né, de aumentar o potencial, de aumentar o nível de confiança e de contribuição, né? Todo mundo quer ter orgulho de trabalhar na sua empresa. E esse orgulho só é possível se eu, como pessoa, sou aceito dentro da organização. Exatamente. Agora, quando você propõe, a empresa propõe uma mudança, a clareza que nós comentamos, né, de um objetivo, de algo do novo, deve ser passada também para a sua equipe, para que ele saiba como que essa mudança está acontecendo, aonde a gente estava e para onde a gente está indo. E sem essa clareza do líder para a sua equipe, fica caminho de Alice, né? Para onde eu estou indo, etc. Suportando, acima de tudo, no papel do líder, suportando os colaboradores nessa transição, porque Claro, significa saber lidar, olha que dinâmica, né? Saber lidar, ajudar as pessoas que estão, né, passando por essa transição na empresa a sair da zona do conforto para ir para algo novo que gera uma série de inseguranças. Será que eu vou dar conta? Será que a empresa vai me reconhecer? Será que eu posso? Ou seja, que o líder tenha consciência nessas mudanças que possa acontecer na empresa para ser o suporte para que a sua equipe consiga trazer grandes resultados. Eu tenho aqui uma pergunta da Ana Paula Alfredo. Uma pergunta: como lidar com o medo do novo nesse mundo que muda o tempo todo? como lidar com o medo do novo. Do novo, nesse mundo, o tema todo, né? Nesse mundo que muda o tempo todo, ou seja, muda o governo, muda a forma de trabalhar, muda. A todo momento nós estamos com a mudança batendo e acompanhado com a mudança vem o medo de como que.
o ser humano, uma das coisas que você trouxe bastante no autoconhecimento é o suporte da terapia, do coach. Eu acho que isso é uma das ferramentas aí, uma das coisas que se É. pode utilizar nesse momento tão volátil, né? Eu diria que um ponto importante é você entender a diferença entre aquilo que você controla e aquilo que você influencia. Se você olhar bem, a maioria das situações à sua volta, no nível macro, você não tem o menor controle, né? A Exatamente. gente, a gente não faz, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, né? Até o próximo ano, que tem eleições. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo, né? Com tudo que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, com Trump. A gente não sabe o que vai acontecer com as empresas, dependendo da economia no segundo semestre. E você pode se preocupar quanto você quiser, não vai fazer a menor diferença em relação a esse rumo do macro. Então, em relação ao macro, a gente não tem o menor. Agora, você tem autocontrole. Você pode controlar suas emoções, você pode controlar seus pensamentos. Como? Parando de dar atenção para aquilo que você não dá Não tem controle. controle. Aham. É. Então, o primeiro trabalho é traga o olhar para dentro e veja, você tem controle sobre os seus pensamentos? Não, mas você não tem controle sobre o pensamento, mas você tem controle o que que você vai fazer com esse pensamento, O que né? você vai fazer com ele? Exatamente. Mas veja, até o nosso mundo interno, ele é muito desconhecido, Sim, sim, porque a qualquer momento pode vir um pensamento que sim. você nunca teve, né? Ou um sentimento numa situação que você nunca teve. Até então, o primeiro passo é: será que eu controlo o meu mundo interno? E a resposta é, na maioria das vezes, não. E o que você pode fazer? Fazer Aí para está o isso. ponto. Como é que você aprende a lidar com a sua própria mente e suas emoções? Exato. E o paradoxo é esse: quando você começa a ter domínio de si mesmo, o que for acontecendo no mundo externo já não é tão Tão importante. Ele importante. não te impacta mais. O mundo externo te impacta porque você não tem controle sobre sua mente e sobre o seu emocional. Então, Exato. traga atenção para dentro, aprenda a se autodominar, não no sentido de reprimir, mas no sentido de se conhecer e entender que os pensamentos e sentimentos, eles acontecem dentro de você, mas eles não são você. São você, exatamente. Essa é uma grande. E a partir disso, o que acontecer no mundo externo, você vai lidando da melhor forma possível. Mas se a tua mente está tranquila, se emocionalmente você sabe o que está acontecendo, você lida com qualquer situação muito melhor do que se você tentar controlar o que está acontecendo lá fora, né? Ah, o Trump, o que que vai acontecer com o Trump? O que que vai acontecer com o Lula? O que que vai acontecer com a economia? Você não domina nada disso e ainda fica perdido nessa preocupação inútil. Duas contribuições aí, né? Meditação é um exercício, é uma atividade que ajuda bastante a você identificar os pensamentos que Isso. pipocam na tua cabeça e saber o que que você vai fazer, porque a prática da meditação não é você, não, eu não quero pensar em nada. Não, é É. você acolher esse pensamento e falar, não é hora, daqui a pouco. E Uhum, reconhece e segue no processo de meditação. A outra, uhum, o outro exemplo que ilustra bastante o que você trouxe sobre o não temos controle do que temos controle é o que nós vivemos em 2019, a pandemia, né? Que foi. fomos obrigados a né, mudar comportamentos, ficamos presos, ou seja, ninguém tinha controle sobre trabalhamos com o desconhecido, né? O que que vai acontecer depois? Quando que isso vai terminar? Então, por isso que muita gente pirou, nesse momento que nós passamos. Mas esse é um exemplo que nem tudo você tem controle e identificar o que você não tem controle facilita muito a trajetória, né, Roberto? Facilita. Tenho mais uma pergunta aqui, mais duas. Roberto, e é para você. Em sua trajetória, é da Valquíria Jorge.
Qual foi o momento mais marcante em que você precisou transformar o medo em confiança? Teve dois momentos. Um, quando eu fazia engenharia, eu venho de uma família ligada muito à área da indústria automobilística, então eu tive essa influência familiar, né? Falei, vou fazer engenharia, engenharia mecânica, vou trabalhar em indústria de automóveis. E descobri no metade do curso que eu não tinha a menor vocação. Delícia. E ao mesmo tempo, meu pai fazia muito, era uma faculdade particular, meu pai fazia muito esforço para pagar. Eu também não podia chegar nele e falar, descobri que não é engenharia e vou fazer outra coisa. E aí, do terceiro ao quinto ano, eu basicamente estudava filosofia e psicologia e fazia os exames só para passar. Aí, quando eu me formei, já estava claro para mim que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria desenvolver pessoas, que eu queria ajudar pessoas, que esse tema da consciência era uma coisa muito importante para mim. E eu saí da engenharia, eu poderia, né, eu tinha um emprego, né, eu poderia ter um emprego inicial e abrir mão de tudo isso. Eu fui dar aula numa escola estadual, né, dando aula de matemática física, para eu conseguir ter o mínimo, né, de subsistência para começar a estudar psicologia e filosofia. E gradativamente fui encontrando o meu caminho. Então, essa foi uma experiência em que eu tive que confiar, né, que eu tinha os recursos para fazer essa transição. E o segundo foi a separação do meu primeiro casamento, né? Não era algo que eu queria, fiz muito esforço para manter, mas chegou um momento que eu percebi que não ia dar, Não dava. né? Mas eu já tinha um filho, né? E foi muito difícil sair dessa relação, né? Não ver o meu filho no dia a dia e tive que ter coragem, né? Foi difícil mesmo. Eu vivi um luto terrível, Vi- terrível, porque sabe aquela coisa que você não queria fazer, mas tem que fazer? E É, gradativamente, de novo, é você o vai. tempo, né? Vivi Eu um tenho. luto, vivi a É, perda, e depois de alguns meses, aí eu comecei falei assim, nossa, tomei a decisão certa, mas durante certo. alguns meses eu sempre achei que tinha tomado a decisão errada. Você Então, vive. nessas duas situações, eu fui testado. E a gente é testado, né, Denise? Tem várias situações na sua vida que você não quer viver aquela experiência, mas não tem jeito. Você já está naquela situação e você sabe que não tem como continuar daquele jeito. Exato, Você vai ter que tomar uma decisão. E exato. esses são os momentos que testam a nossa confiança, né? A vida nos ensina, né? Faz você traçar alguns caminhos enquanto você não estiver enxergando aquilo que você precisa para o seu crescimento, para a sua maturidade, para o seu desenvolvimento. Eu acredito É, muito nessa, podem chamar espiritual ou nesse é. sistema aí que navega com a gente. E também tem, a Valquíria está agradecendo, obrigado por dividir sua experiência e parabéns por sua coragem na tomada de decisões, isso é para você. Tem aqui também uma pergunta da Denise Zanuni. Durante uma mudança organizacional, o que você, como líder, ajuda as pessoas a deixar para trás e o que você as convida a se tornar num processo de Eu diria, mudança eu organizacional? diria que o líder ele não tem como fazer isso diretamente, só indiretamente, né? Ele tem que deixar clareza para as pessoas do porquê da mudança, né? E o que essa mudança vai criar. Então, isso o líder precisa ter essa clareza. Agora, o processo de transição das pessoas não é ele que vai fazer por elas, mas ele pode criar o ambiente propício para que cada um faça esse processo das três fases: término, zona neutra, reinício. Ele pode, por exemplo, compartilhar um livro do William Bridges, ele pode convidar alguém para fazer uma palestra, ele pode contratar um coach para ajudar a equipe, né, a identificar os términos, como lidar com a zona neutra, como criar o plano de ação do reinício. Então, eu diria assim, ele é mais eficaz de forma indireta do que direta, porque eu não posso fazer a transição por você, né, Denise? Uhum, Mas eu posso uhum, te ajudar, te né? ajudar. Eu te dou um livro, te dou uma orientação, né? Te dou um encaminhamento,
ajudo você a criar a lista dos términos, isso eu posso fazer. Agora, toda a outra parte, ela vai acontecer dentro de você. E você é que é responsável por esse processo. Eu acrescentaria, concordo super com você, mas eu acrescentaria aí dois ou três pontos. Criar um processo, isso é mais no final, criar um processo de acompanhamento, reuniões individuais, para que Legal, nesse momento o colaborador traga as suas preocupações, as suas ótimo. dúvidas, é, e incertezas, né, buscando um pouco mais de clareza. A outra coisa é deixar claro por que que nós temos que largar o velho para chegar o novo, e o que é esse velho, o que está gerando, o que que é esse novo, e o que que a empresa vê como mudança favorável nos resultados, Benefício, né? nos benefícios, porque a mudança ela precisa que é análise, né? Posso até fazer um paralelo das duas colunas, né? O que que É, funciona, o que que não funciona. E o outro ponto que eu contribuiria também é o líder ter claro do perfil de cada colaborador, porque cada um tem um DNA diferente. E ele identificando o perfil de cada um, ele consegue errar menos, ele consegue perfeito. saber a pílula ou a dose ou o que cuidado a mais, enfim, o que cada um vai precisar para que essa transição, que essa mudança aconteça na organização. Porque as Da melhor pessoas, forma, né? a melhor forma, o que Maria precisa é diferente do que José precisa, porque são É pessoas com verdade? histórias diferentes. Então é É, isso, Denise, eu contribuo à fala do Roberto com esses três pontos aí que o líder pode colaborar nessa mudança da cultura da empresa. ótimo. Nossa, e nós já estamos aqui há 50 minutos. Eu queria que você falasse um pouco, Roberto, da Soul Work. Conta para gente. A Soul Work é um programa voltado para executivos, né, e profissionais experientes que buscam Isso. alinhar trabalhos e propósito. Conta um pouquinho mais para gente. Então, esse programa nasceu de uma ideia que eu compartilhei com a Mirella Ugolini, que é também uma consultora, né, na área de carreira. Ela se tornou sócia junto comigo do Soulwork. E a gente percebeu que existe, né, existia e existe uma necessidade de ajudar profissionais maduros que já têm uma carreira, né, que já têm um histórico, a fazerem algumas transições um pouco mais desafiadoras, justamente no meio da carreira, 40, entre 40 a 55 anos, esses profissionais se dão conta que, embora tenham tido sucesso, né, e tenham conseguido muitas coisas na carreira, ela olha para frente e fala assim: eu não me vejo fazendo a mesma coisa durante Isso. muito mais tempo. E agora, o que que eu faço? E o que a gente está propondo é um programa de 6 meses, tá? E ele passa pelas três fases da transição: término, zona neutra, reinício. Ele é feito em grupo, tem momentos em que a pessoa vê os vídeos, né, que falam dessa trajetória da transição, tem momentos em que a gente está em grupo, online, né, falando sobre os momentos da transição, fazendo exercícios juntos, e a partir dessa experiência vão caindo as fichas, entendeu? Né? Super. Onde eu estava, né? Qual é o término que eu vivi ou ainda preciso viver? Na zona neutra, quais são as crenças que eu preciso trabalhar, né? Qual é o meu propósito, o meu novo propósito? Qual é as minhas fortalezas, os meus talentos e qual é a direção de futuro que eu quero dar para a minha vida, que é o reinício. Então, num programa de 6 meses, a pessoa passa por essas três fases, né? Apoiado pela gente. Também o grupo é muito legal, a troca de experiências no grupo, Super. né? Quando as pessoas começam a falar: nossa, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou descobrindo. A descoberta do outro, às vezes, abre uma porta para mim, Total. né? E vice-versa. Então, é muito legal ver o grupo compartilhando experiências, descobrindo insights juntos e muitas vezes revelando, ajudando a outra pessoa a descobrir coisas que ela nunca tinha visto, né? Então, eu e a Mirella, a gente tem mais o papel de facilitadores, Facilitador. mas eu diria que
as respostas das soluções vão vindo naturalmente a partir das reflexões que as pessoas vão fazendo em cada fase do programa, mas principalmente pela troca que acontece dentro do próprio grupo. E existe uma data para abrir, certa para abrir novas turmas, ou os É, interessados como que podem acessar? a segunda turma, ela vai começar em setembro, tá? Ah, A legal, gente já está com inscrições abertas. legal. Quem quiser, entra no site soulwork.com.br. Já tem ficha de inscrição para quem tiver interesse. Super, que legal. Eu vou colocar o link da página na descrição do episódio também, para ficar mais Tá, fácil as pessoas aí acessarem a sua página. Muito legal o legal. programa e essa coisa do facilitador com muito conhecimento e experiência que o mentor, o coach traz, é essencial nessa transição, porque trabalha focado na sua carreira, na sua vida, né? É difícil falar carreira sem trabalhar com o ser humano, com a sua vida pessoal também, né? Verdade, Mas lembrando verdade. que não é uma terapia, mas é um processo que colabora muito com o processo aí de mudança. É um processo de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Você sabe que todos os episódios, praticamente, eu falo sobre autoconhecimento, porque não tem desenvolvimento sem se conhecer. Então, a gente acaba sempre Entendo. caindo na mesma Claro. conversa. Acaba virando mantra para quem acompanha o Manta. canal. É, é. Roberto, antes de encerrar, eu convido você para a parte das dicas que nós trouxemos aqui na nossa conversa riquíssima. Eu convido você para dar uma dica de ouro, aquela dica especial que você possa, pode ser um livro, uma série, um filme, o que você puder aí compartilhar com a gente. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a dica do dia. Dicas do dia. Eu separei aqui um livro do William Bridges. Infelizmente, só tem em inglês, mas para quem lê, é focado em transições pessoais, tá? Dando sentido às mudanças da vida. Esse foi o primeiro livro que ele lançou, tá? Legal. Ele foi publicado no Brasil, mas há uns 15, 20 anos atrás. Então, se você fizer uma pesquisa no Sebo, talvez você consiga uma edição antiga desse livro, Super. tá? O segundo é a mesma metodologia aplicada às empresas, Managing Transition, gerenciando transições. Esse foco é organizacional, tá? O terceiro é Um Mundo Sem Empregos, Job Shift. Em 1999, William Bridges já falava disso. O trabalho vai continuar existindo, mas não necessariamente no formato de um emprego. E a gente está vendo cada vez mais Exato. isso. Esse tem em português, Um Mundo Sem Empregos, para mim é um livro extraordinário. Tá? Dica de filme, O Náufrago, do Nós Tom Hanks, falamos lembra? isso nos É, bastidores. Eu ia chamar você. lembra? Não, vamos falar do náufrago. O Náufrago ele mostra as três fases da transição de forma muito clara, né? Ele, o Tom Hanks, ainda funcionário, acho que Da FedEx, né? de uma, Não era? da Da FedEx. FedEx? FedEx, isso. Então ele tem uma identidade, ele é um funcionário, ele está num avião, ele vai fazer uma entrega e de repente, pô, Bom, né, tem aquele tempo temporal, o avião cai no mar e ele consegue sobreviver. Só que ele vai parar numa ilha e aí nessa ilha não tem ninguém, ele vai ter que sobreviver sozinho. Então é um término brutal, né, em relação à vida anterior dele. E durante um certo período ele vive na zona neutra. Ele não é mais aquela pessoa, mas louco. ele ainda não sabe o que ele vai ser, ele não sabe nem se ele vai sobreviver, né? Até que no final encontram ele, ele volta, né, para a civilização e vai ter que construir uma nova identidade. Então, esse filme, ele explora as três fases da transição de forma preciosa, né? A gente pode ver na nossa frente a transformação do personagem do Tom Hanks como um processo de transição, né? Muito conectado com tudo que nós falamos, super ótimo. E falando desse livro, desse filme, me lembra muito porque
porque ele vivia numa solidão terrível, e ele foi É, abrindo os pacotes, né? E um dos pacotes tinha uma bola que era da Wilson, se eu não me engano. E ele lembro isso. batizou o Wilson, até E que ele desde conversava com ele o Wilson. conversava aí só E para descontrair, é o que acontece na zona neutra. A gente começa a conversar conversar. consigo mesmo, porque é É, um período muito solitário. Então, às vezes, você só tem você mesmo para conversar. Então, isso. tem tudo a ver. Muito a ver. Roberto, muito obrigada pela sua riquíssima participação. Foi uma conversa super gostosa. A gente antes trocou um roteiro, mas a gente falou assim, Roberto, eu não sou da que segue roteiro, hein? No máximo eu começo, depois a gente vai. Ela falou, Denise, sou eu também. E a conversa flui de uma né, naturalidade muito boa. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo, que é tão escasso hoje em dia. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada. Obrigado pelo convite, Denise. Um prazer estar aqui com você, E viu? volte quando quiser, hein? Já está Tá convidado bom, é aí. só me convidar. Tem É só, testemunhas. é Obrigada só você me convidar. obrigada pela participação das pessoas aqui com perguntas, com contribuições. Isso torna mais rico a nossa conversa. Verdade. E aproveito aí para convidar as pessoas que não estão inscritas no canal, se inscrevam. é, Daí para ter informações de primeira mão dos episódios com assuntos diversos direcionados ao mundo corporativo. Compartilhe com amigos. Tem aliás, eu convido também na descrição, eu sempre deixo, tem um link para fazer parte do WhatsApp, é um grupo que eu coloco lá os episódios e outras informações como essas dicas que a gente traz aqui ou filmes também que fizeram algum sentido. Para mim, eu compartilho também nesse grupo, assim que fiquem à vontade, é sempre um prazer, esse canal é feito para que todas as pessoas participem, e é esse o meu propósito hoje em dia. E espero vocês na próxima semana, e não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço a todos.